Então, eu estava assistindo ao último vídeo que o policial Gabriel Monteiro postou no canal dele no YouTube. Eu admiro bastante ele pela coragem e pela competência, né? Como profissional e como uma pessoa que dá a cara a tapa, né? Se abre para o debate. Então ali a questão era a cultura do estupro, né? Então ele estava participando de um programa de rádio, não lembro qual o nome da rádio, acho que é ali em São Paulo, e ele começou a bater boca com um cara ali, vamos dizer assim, um ouvinte da rádio, pelo telefone, e o cara colocou diversos argumentos bastante lógicos a respeito da cultura do estupro, vamos dizer assim, e que não seria a força policial que constituiria vamos dizer assim, o fator principal na punição do estupro, né? Ou na diminuição do estupro, né? Que é uma questão cultural, né? Daí eu fico pensando assim, mas o cara ele não citou nenhuma referência sobre cultura do estupro. Eu fico pensando assim, me parece depois que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, só se intensificou essa conversa de cultura do estupro. Mas tá, mas então passe alguma referência, né? A primeira coisa que se tem que evocar, né, para assim, por exemplo, um estupro é um ato de violência. Violência não é cultura, né? O estupro está ligado a um impulso, né? E está ligado a um caráter criminoso. O ato do estupro é isso. Ele só pode ser cometido por uma pessoa que cede ao seu impulso e que transgride as leis. Ou seja, né, ele decide justamente tornar-se um criminoso, né, para dar, vamos dizer, para satisfazer os seus desejos, né? Se formos remontar isso no tempo, questão de, né, nos tempos primitivos, em tempos imemoriais, né, como é que se deu toda essa essa relação, assim, a formação das leis, né, e o entendimento, né, assim, o estabelecimento das relações interpessoais, tal como explica Roger Scruton, professor Olavo de Carvalho, Miguel Reale, lá na Aplicações da Constituição, enfim, o próprio Montesquieu, né, no Espírito das Leis, e tantos outros clássicos, né, da filosofia, da literatura, o que eles falam? Qual que é a referência? Né? Qual que é o que é evocado para se explicar o momento em que houve um amadurecimento e que as pessoas começaram a entender-se nas suas relações interpessoais, né, nos seus limites, né, no respeito, nos direitos e deveres. Como é que isso se deu? Hum? Isso se deu a partir do estabelecimento de acordos, né? Os próprios 10 mandamentos já são bem claros. Os 10 mandamentos não são bem cultura, eles são lei, né? Eles são algo assim, uma lei estrutural do ser humano, né? Portanto, quando ele diz lá não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, até o René Girard, quando ele explica isso, né, o famoso filósofo René Girard, ele explica que da, o não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, todos eles podem ser resumidos no, no, no único mandamento, que é o não cobiçar as coisas alheias. Portanto, isso não está o ato do estupro, né, ou o hábito do estupro, vamos dizer que em países aí mais primitivos, né, inclusive países onde a cultura é decadente, né, a espiritualidade é decadente, o país é decadente em todos os sentidos, onde, bom, o estupro impera. Por quê? Porque você não tem lei e você não tem orientação para as pessoas, né? Então, é claro que entra a cultura aí, mas ela não se trata de mudar a cultura para se, vamos dizer assim, extinguir o hábito, né, o impulso do estupro, porque o impulso do estupro ele pode se dar em qualquer lugar, né? Ele é uma transgressão das leis, né? Tal como também se pode ver a partir do Gênesis, quando Caim mata Abel, você tem a transgressão da lei. Não existia uma cultura de um irmão matar o outro, não é? Caim mata Abel, é como o professor Olavo explicou uma vez sobre a bifurcação da consciência moral, é a queima de arquivo.
É a sufocação da consciência moral. É isso que é. Então, sendo o estupro um ato criminoso, muitas vezes o estupro é seguido de morte, né? Ele não é parte de uma cultura, ao contrário, ele é exatamente um ato que é totalmente distinto da cultura e distinto de tudo que é bom. Né? Ele é um impulso que uma pessoa segue e se a pessoa decide levar isso até as últimas consequências, ou seja, vou estuprar e no final ainda vou eliminar a testemunha do meu ato, da minha violência, bom, então ele é bem o contrário, ele está fazendo exatamente o contrário do que qualquer cultura bem estabelecida ensine, do que e está transgredindo todas as leis possíveis, né? Ah, mas existe, então, ele insistiu nos argumentos dele, dizendo que é, existe uma cultura do estupro aqui no Brasil, mas não, né, não lançou nenhum dado concreto, apenas falou, como a mulher é vista, é o machismo agora crescendo com esse governo, blá 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 blá. Quer dizer, são frases soltas, né? Ou seja, é um senso, como diria Sérgio Augusto Avelar Coutinho, um senso comum modificado, né? A pessoa acredita em uma série de palavras de ordem que visam apenas a caluniar, seja um governo, seja uma cultura, seja um povo, seja o que for, né? Afinal de contas, vamos pega aí. Qual que era a situação da mulher na antiguidade? Peguem os clássicos aí da literatura. Vamos puxar um exemplo aqui, a Ilíada, de Homero. Né? Dos despojos de guerra, quando estão lá gregos e troianos combatendo, você tem lá Agamenon e Aquiles, o rei dos gregos, Agamenon, e o semideus Aquiles. Qual que é o melhor e mais satisfatório despojo de guerra que eles usufruem? São as mulheres que eles raptaram de outras culturas, né? De outros povos que eles invadiram. Né? Isso aí é o incentivo à cultura ou ao contrário? É a descrição de uma situação terrível, porque tudo ali acaba mal. O rei acaba mal, Aquiles acaba mal, né? Ou seja, você tem uma situação extrema, né, descrita ali na forma de uma epopeia. E de modo algum aquilo é incentivo ao estupro, né? Agora, a visão daquele tempo era isso, a mulher, os caras invadiam lá uma determinada região, uma determinada cidade, destruíam grande parte dela, os homens que saíam para defender a cidade acabavam mortos e as mulheres, né, muita coisa, havia muito saque e muitas mulheres eram sequestradas e a mulher acabava vivendo esse destino, né? Ela acabava aceitando o destino de viver com ter que desposar o seu, né, aquele que invade o seu terreno, o seu território, né? Mas se você pegar ali ao longo até das próprias da dramaturgia grega, você tem aonde isso vai parar, né? Como é que terminam esses caras, né? Terminam extremamente mal, tipos como esses, né? Que invadem lugares, matam, saqueiam e sequestram mulheres, né? O que acontece? Eles terminam mal, eles acabam sendo mortos, às vezes pelas próprias mulheres. Né? Você tem lá na literatura, tem Ésquilo, tudo lá. Quer dizer, isso não é a cultura do estupro que está sendo ali exaltada. Se é que existe uma cultura do estupro, o que está sendo colocado ali são fatos, né? E hoje, quando a gente lê uma Ilíada, uma Odisseia, uma, uma Eneida, onde todos esses elementos estão presentes, inclusive essa situação aí, né, de guerra, tudo, como é que nós vemos isso hoje? Né? A gente entende que aquela situação era terrível, né? E que tudo aquilo foi mais ou menos, vamos dizer, dando o tom do destino da humanidade e como as pessoas têm muito o que aprender, né? Exatamente, nós não precisamos fazer guerra, né? Na verdade, mas inevitavelmente vão haver guerra, inevitavelmente vai haver o confronto, inevitavelmente vai haver a transgressão de todas as leis, em todos os sentidos. Por exemplo, você pega Shakespeare, lá na peça Henrique V, quando eles estão invadindo a França, o Henrique V lá com seus soldados,
acho que 2 ou 3 deles, se eu não me engano, tem que reler ainda a peça, eles começam a praticar alguns assaltos, alguns saques ali, começam a se aproveitar de pessoas. O que ele faz? Ele vai lá e pune esses soldados com morte. Ou seja, esses caras transgrediram a lei, né? Esses caras, vamos dizer assim, eles são um perigo ali. Não só porque o Henrique invade a França, Henrique V, mas consegue estabelecer um acordo, né? E ele não está lá para saquear e nem para se aproveitar das mulheres. Ele está simplesmente para é, tentar engendrar um poder maior, né, para o seu reino, vamos dizer assim. Mas todo desvio que acontece nesse sentido, criminoso, saque, estupro, enfim, tudo isso é punido com morte. E é punido por quê? Pelo quê? Pela lei, né? Ou seja, pela força da lei que é exercida por agentes, né? Então, cultura do estupro é meio estranho isso aí, né? O estupro não é uma cultura, é exatamente o desvio, é exatamente a transgressão da cultura, é exatamente a transgressão da lei. Na própria literatura clássica a gente vê aí situações descritas com bastante nitidez e aonde elas vão parar, né? Então é claro que não é assim que funciona. Você pode entender que vamos dizer, lá no tempo de Aquiles, a mentalidade era uma, a mulher entendia aquilo como um destino dela, né? Mas ainda assim a coisa era, vamos dizer assim, as pessoas, uma mulher naquele tempo, ela conseguia enxergar para além da sua situação, o que não acontece muito hoje, né? Por exemplo, ela não escolheu aquela situação, mas ela acaba, né, conseguindo se articular com aquilo, né, se acontecesse, e ser mais forte que aquilo, superar aquilo de algum modo, né? Agora, hoje, o que a gente vê? Não, você não vê uma mulher sendo. Você vê mulheres, muitas vezes, sim, vamos dizer assim, estabelecendo relações masoquistas, né? Em casamentos onde o esposo está sempre abusando, abusa da mulher, abusa às vezes dos filhos, seja o esposo, seja o padrasto, seja quem for, numa família, e as pessoas se calam, as pessoas se acovardam, né? É, a lei que está aí para proteger muitas vezes não consegue ser eficaz, né? Porque justamente a lei é para punir isso. Quer dizer, hoje a situação é diferente, né? Você vê as pessoas, de certa forma, perdidas nessa situação, né? Elas sofrem, né, um determinado tipo de violência, de abuso, sobretudo mulheres e crianças, mas muitas vezes essas pessoas estão se colocando na situação de risco, né? Justamente porque não sabem se orientar no espaço e no tempo. E, de fato, não só desconhecem o outro com quem vão estabelecer relação, como desconhecem a si mesmas, né? Então, como é que, se você pega, né, entre os antigos heróis aí das epopeias, né, as mulheres às vezes agiam de forma mais sábia até que os homens em muitos momentos, né? Por quê? Porque elas sabiam lidar com tudo aquilo ali, né? Elas sofriam aquela violência, aquele abuso, mas elas conseguiam dar a volta por cima e às vezes até lograr submeter o seu agressor a elas, né? Então, quer dizer, é muito diferente. Longe de ser a cultura do estupro, seria exatamente o contrário. Seria vamos dizer assim, o apaziguamento da violência, né? Em muitos casos ali, em muitos exemplos aí na literatura, na filosofia, né? Ou seja, o que você vai encontrar na cultura especificamente? Não o incentivo ao estupro, mas ao contrário, a descrição de situações, situações onde há abuso, onde há também estupro, mas que são situações que estão dentro do destino humano e as pessoas ali procuram, né, é, procuram compreender a situação da melhor maneira possível, procuram vencer aquela situação de um jeito ou do outro. Nunca que seria um incentivo ao estupro, muito pelo contrário, né? Então é claro que eu estou com o Gabriel Monteiro, né? O estupro, por ser uma violência, por não ter nada a ver com cultura e por ser a transgressão das leis, ele tem sim que ser combatido com a lei, com a força policial. Ele tem que ser, o agressor, o estuprador, ele tem que ser repreendido pela polícia.
e depois será julgado. E ali se podem sacar todos os tipos de exemplos da cultura para mostrar como ele está errado e como ele é um transgressor das leis. Entendeu? Era mais ou menos isso.